Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo Jesus, amém? Que alegria podermos, mais uma oportunidade, pregar a palavra do Senhor a uma igreja que eu amo demais, né? Irmãos tão queridos, ontem eu já chorei, hoje eu não vou chorar, tá, irmãos? Ontem já foi o dia do choro, né? Quero agradecer ao reverendo Manuel, né, Natália, pela recepção, né, da nossa família também. Sempre somos muito bem recebidos aqui por eles, viu, irmãos? Eles nos tratam muito bem na casa deles, né? Deus abençoe. E graças a Deus também pela oportunidade que temos de poder matar a saudade aí dos irmãos. Eu estou em Registro, Vale do Ribeira, há 18 anos. E Flávia está comigo aqui, mas ela está lá com as crianças, né? E o Isaac está lá ele orou aqui agora há pouco, né? Está agora lá com os adolescentes. E temos... nós organizamos a igreja onde eu sou pastor hoje, a Igreja Presbiteriana Jardim Ipanema. Estamos plantando uma nova igreja, né? Igreja Presbiteriana do Vista Verde, é um bairro um pouco distante, né, da nossa igreja. E estamos com uma ONG e fazemos parte do grupo Ágape com fantoches, né, os bonecos. E só não trouxe os bonecos porque o Caleb veio junto com a gente e não ia caber no carro tudo, né? Então a gente não conseguiu trazer dessa vez os bonecos, mas da outra vez a gente esteve aqui com as crianças com os bonecos. E estamos lá trabalhando bastante, né? Servindo ao Senhor com alegria no coração. Deus tem nos abençoado. Hoje à noite vai estar a Letícia aqui, o Caleb, meu neto Santiago, a Kátia vai vir também, que está aí, né? Então, à noite a gente vai estar com toda a família aí. Bom, vamos abrir nossas Bíblias então, sem mais delongas, 1 Timóteo, capítulo 14 a 16. Capítulo 3, verso 14 a 16. E eu estou com uma Bíblia gigante aqui, porque eu dei a minha pequena para o Caleb. Por isso que está apertado aqui. Ah, sim, está lá. Ah, sim, beleza. Eu fiz... tá bom. Eu fiz um slide só para os irmãos poderem acompanhar um pouco as ideias aí, mas eu não sou muito bom de slide, tá? Fui lá com os meninos, apresentei 2 slides. Ó, veja o que está melhor aí, coloque, né? O que aparece melhor aí, tá bom, irmãos? Então tá bom, vamos lá. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E nós temos, desde ontem, falado sobre a fidelidade de Deus que atravessa gerações, né? E pensando nesta manhã também, Deus tem sido fiel para com a igreja de Rancharia. Seus 90 anos certamente demonstram a bênção de Deus através da verdade do Evangelho que sempre permeou a vida dos nossos irmãos aqui em Rancharia. Uma igreja missionária, uma igreja onde tem sido celeiro, né, de missionários, pastores, evangelistas, que eu me lembro, pelo menos uns 5 pastores da minha época, os 6 saíram daqui, né? Foi algo assim muito especial. A igreja de Rancharia tem alcançado outros rincões aí, através da sua dedicação ao Evangelho, à pregação do Evangelho, e certamente temos muitas lembranças boas daqui da igreja, onde podemos afirmar aquilo que vamos aprender nessa manhã. E Paulo escreve a Timóteo para instruí-lo sobre o comportamento e a identidade da igreja, chamada de coluna e baluarte da verdade. E nós vivemos tempos de relativismo, confusão espiritual, e nós temos hoje uma gama de denominações em nosso país, que se utilizam das Escrituras, inclusive, para poder falar algo a respeito do que está na Escritura, mas nem sempre é a verdade do Evangelho
e muitas vezes é usada apenas como um pretexto para discorrer sobre alguma ideia. E há muita confusão no meio da igreja sobre a verdade do Evangelho. Em Gálatas trabalha muito essa questão, dizendo que esse não é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, daquilo que estão se pregando por aí. A teologia da prosperidade, por exemplo, é uma teologia que ainda permeia os rincões evangélicos. E tantas outras teologias que tem, agora tem a do coach, né? E tantas coisas que a gente tem visto no meio do povo de Deus, e que entristece o nosso coração, porque estão ferindo a simplicidade do Evangelho. E todas as epístolas pastorais, tanto essa carta de Timóteo, primeira, segunda carta, e Tito, o apóstolo Paulo, que é o seu autor, e Paulo visitou a cidade de Éfeso por volta de 63 depois de Cristo, e após a sua libertação da prisão de Roma. E logo em seguida ele partiu, deixando Timóteo responsável por essa igreja. E ele provavelmente escreveu a carta no ano de 64. Alguns detalhes são importantes para a gente ter a... Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Weber Azaf, pastor presbiteriano. A PMT, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Vim aqui falar um pouco do nosso projeto missionário para você que nos assiste. Nós estamos... Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Weber Azaf, pastor presbiteriano, missionário da APMT, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Vim aqui falar um pouco do nosso projeto missionário para você que nos assiste. Nós estamos indo, com a graça do Senhor, servir no Camboja, um país do Sudeste Asiático, um país com menos de 2% de evangélicos, um país ainda não alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. O trabalho para qual Paulo nomeou Timóteo, ele envolveu sérias dificuldades. E ele acha necessário escrever uma carta de instrução a um jovem pastor, e que enfrentava problemas junto dessa igreja. E na carta ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, como ordenar o culto da igreja, como escolher os líderes da igreja, como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja. Timóteo deveria ensinar a fé apostólica e levar uma vida exemplar como referencial para aquela igreja. E quando pensamos na igreja de Rancharia, não só pensando lá no tempo de Paulo, mas nós tivemos aqui e temos referenciais de irmãos que puderam sustentar a verdade das Escrituras. Me lembro aqui do reverendo Euclides Fontes, né? Eu fui aluno dele, professei minha fé com ele. Então foi alguém relevante na minha vida, que me instruiu. Certamente foi na vida de muitos irmãos aqui. E hoje vocês têm um pastor muito bom aqui, o pastor Manuel, viu? Vou levar ele lá para o Vale do Ribeira, se vocês não abrirem os olhos aí, viu? Mas quem era Timóteo? Timóteo, nome grego, né? Significa que honra a Deus, nascido em Listra, e era fruto de um casamento misto. Quando eu olho esses detalhes aqui, assim, bem, eu sou fruto de um casamento misto também, né? Depois minha mãe se tornou crente, meu pai não era. E olha só, né? Sua mãe chamava-se Eunice, ela era judia, casada com um grego, e por esse motivo o casamento misto, né? E Timóteo não era circuncidado. Depois, quando Paulo retorna a Listra, encontra Timóteo como membro da igreja local e altamente recomendado por seus líderes ali em Icônio, né? E sobre a sugestão do Espírito Santo, Paulo então adiciona Timóteo ao seu grupo apostólico. E em várias ocasiões, Paulo lembra Timóteo que ele foi escolhido por Deus para exercer este ministério. Se você abrir lá no capítulo 1, verso 18, está escrito lá: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. E ainda no capítulo 4, verso 14, a palavra diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Timóteo era fiel ao Senhor e se preocupava com o povo de Deus. Outros textos nós poderíamos aqui trilhar para perceber essas nuances na vida de Timóteo, que foi pastor dessa igreja em Éfeso, sucessor de Paulo. Você ser sucessor do apóstolo Paulo não deve ser muito fácil, né? E Paulo tinha ficado 3 anos ali. E Éfeso não era uma cidade fácil de pastorear. E estar na missão como sucessor de Paulo tornava ainda mais difícil, né? E um lugar extremamente de idolatria, né? Onde tinha o templo da grande deusa Diana. Então era um lugar muito difícil de se pregar o evangelho. Havia perseguição. E nessa carta também podemos ver claramente coisas especiais sobre Jesus Cristo. Por exemplo, a divindade de Jesus, ela é evidente, e Paulo iguala o Senhor Jesus a Deus o Pai. No capítulo 1, verso 1 e 2, você pode acompanhar aí a leitura. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Também proclama a sua soberania universal e a natureza eterna. Vamos me ajudar aí, irmãos. Alguém abra para nós lá no capítulo 6, verso 15 e 16. Alguém pode ler para nós? E até o 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nome algum jamais viu, e nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Isso. Então, veja que Paulo está discorrendo sobre a divindade de Jesus, sobre a sua soberania universal, a sua natureza eterna. Jesus é fonte da graça, misericórdia e paz. Também no verso 12 a 14 do primeiro capítulo 1, verso 12 a 14. Alguém pode ler para nós? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemado, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois ouvi na ignorância, na incredulidade. Isso aí, o verso 14. Transportou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso, fonte de graça, misericórdia e paz. Esse é o nosso Jesus. E tantos outros detalhes que a carta traz, eu não vou me delongar muito aqui, para a gente poder dar conta do conteúdo. Aliás, quanto tempo eu tenho, pastor Manuel? 10, tá bom. Vamos tentar controlar o tempo aqui. Mas Paulo também trabalha sobre a questão do Jesus Salvador, né, e tantos outros detalhes na carta. E em virtude do seu trabalho de redenção de Cristo Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, também algo especialmente importante no capítulo 2, verso 5, e esse eu quero destacar, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que também Paulo está tratando dessa questão, e não há nada em ninguém que possa mediar essa relação com Deus a não ser o Cristo. É Ele que se faz carne, que ascendeu ao céu, a nossa esperança, promessa também da sua volta, incentiva a fidelidade do ministério e a pureza na vida, no capítulo 6, verso 14. Então, a carta traz diversos detalhes sobre a pessoa de Jesus. O conteúdo da carta também, é importante a gente lembrar algumas coisas. Paulo escreveu essa carta
para encorajar o jovem pastor diante das dificuldades. Aliás, todo ministério, toda igreja, todo lugar onde nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos encontrar dificuldades. E Paulo está deixando claro para Timóteo: olha, nós oramos por você, impusemos as mãos, você foi chamado, agora você tem que encarar aí as dificuldades que você está enfrentando no ministério. Também Paulo escreveu a carta para explicar de que maneira a igreja local deve ser administrada e assegurar sua autoridade como servo de Deus. No capítulo 1, Paulo, no início da carta, explica a Timóteo 3 responsabilidades de um pastor e da igreja no todo. Primeiro, ensinar a doutrina. Segundo, proclamar o Evangelho. E terceiro, defender a fé. Isso está tudo no primeiro capítulo. E a importância hoje de nós levarmos a sério essas palavras de Paulo, né? Hoje nós estamos vivendo uma geração que não aprofunda mais o conhecimento. Vivemos muito de manchetes, né? Mas só manchete. E não se aprofunda o conhecimento, muitas vezes, das Escrituras. Hoje nós temos um analfabetismo bíblico no meio da igreja, justamente por conta das pessoas não levarem a sério essa questão da profundidade do conhecimento, da doutrina, da proclamação do Evangelho. Nós estamos ensinando a igreja a evangelizar de novo. Muitos não sabem falar de Jesus. Isso é uma vergonha, irmãos. Você não saber expor sobre Jesus, quem Ele é na sua vida, o que Ele fez, coisas simples do Evangelho. E muitos não sabem. E lá em Registro, por exemplo, e essa é uma coisa que a gente também percebe. No início do meu ministério lá, a gente incentivava a igreja, encorajava os irmãos a evangelizar. E eu via que poucos irmãos vinham para o trabalho evangelístico. Até que eu me dei conta de que muitos não sabiam nem o que falar na evangelização ali no tete-a-tete. Aí o que eu fiz? Eu levei todo mundo junto comigo para evangelizar de casa a casa. E nós fizemos vários momentos de evangelização, onde eu evangelizo de uma maneira assim que eu começo uma conversa, e da conversa eu coloco Jesus no meio. É assim, não faço aqueles 4 passos, né? Não, eu vou conversando e na conversa eu falo de Jesus. E assim eu fui ensinando a igreja. E os irmãos foram acompanhando. E depois eu enviava 2 em 2, 3 em 3, e ia de casa em casa. Mas eu percebi isso, que as pessoas não sabiam evangelizar. Então, é uma coisa que nós temos que reensinar de novo. Como é que faz isso, né? Não é só falar, evangeliza lá, né? Mas como que evangeliza? E aí, tivemos que fazer essa prática lá, porque muitos não sabiam falar de Jesus. Falo isso com muita dor no coração, irmãos, porque isso no passado era uma coisa tão comum, né? Tão mais fácil de ser feita. Mas a gente respirava a evangelização. E assim, nós temos que voltar a essa prática, como igreja do Senhor. Falar do Cristo, do Senhor Jesus que nos salvou, que nos libertou do império das trevas, que alcançou as nossas vidas com sua graça salvífica. É muito especial, irmãos, as pessoas saberem que elas estão perdidas e que há um Deus que as ama. E elas precisam conhecer do amor de Deus, de Cristo Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus tem se revelado através das Escrituras, por isso que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. E ela precisa levar essa verdade aos corações. Não só termos um conhecimento doutrinário, mas isso precisa se tornar prática na vida da igreja.
E é uma coisa que eu falo lá também em registro, é muito bom conhecer doutrina, isso é especial, mas a doutrina precisa se tornar vida, e precisa ser algo prático, né? Eu saber sobre soberania de Deus é maravilhoso, muito bom saber que Deus é soberano, mas como isso se aplica quando a gente passa uns percalços na vida, né? E a gente perde o controle, por exemplo, da saúde, e a gente entender que Deus é soberano quando a gente está vivendo tempos de adversidade. Só que isso acalma o nosso coração. Isso nos faz aquietar na sua presença, nada foge do seu controle. Deus, em sua providência, Ele governa tudo e todas as coisas. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Nada acontece por acaso, a história está nas mãos de Deus. É maravilhoso conhecer tudo isso, mas na prática, esse conhecimento precisa se tornar vida no nosso coração. E aí, eu preciso então descansar nesse Deus todo-poderoso, soberano, que está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Isso acalma o coração. E às vezes a gente se perde nessas emoções, nessas coisas loucas da vida que acontecem, né? E a vida é uma caixinha de surpresa, né? Hoje estamos bem aqui, irmãos, amanhã não sabemos, né? Porém, nós temos que entender que todos os dias, e todos os momentos, e cada detalhe está nas mãos do nosso Deus. E devemos confiar plenamente nesse Deus que tudo faz, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu saí da lição aqui, mas tá bom. Vamos lá, vamos voltar agora. E nesse capítulo 2, também Paulo, ele dá a entender a Timóteo, ele estava tendo problemas com a questão de ordem na igreja, tanto com os homens, quanto com as mulheres. Por isso ele vai tratar com os homens, especificamente, convocando os homens à oração. Olha que interessante. Por que será? É o problema de sempre, né? Parece que na oração vem mais mulher do que homem. Será que aqui é assim também? Lá na minha igreja, aqui vem mais homem. Olha que interessante. Então, já é um detalhe diferente. Mas lá na minha igreja, bem mais homem. Cadê as mulheres para orar? Então, porque aqui, ó, irmãs, eu sou fruto de oração de mulheres aqui nessa igreja, hein? Não esqueçam disso, hein? Aliás, quando eu me converti, foi numa quarta-feira, que eu parei meu carro aí na frente, entrei aqui naquele culto de quarta-feira, que orava de 2 em 2, e minha mãe estava com a avó Raquel aqui, nesse banco aqui, ó. E eu entreguei minha vida para Jesus. Ó, que benção. Tinha gente orando. Nós tínhamos um grupo aqui que orava às 6 horas da manhã, de segunda a sexta. Depois eu vim fazer parte desse grupo aqui. Tinha homens e mulheres, né? Então, Paulo está tratando disso aqui na carta. Ele está convocando os homens à oração. Está falando sobre a primazia da oração. Lá no capítulo 2, do verso 1 ao 8, você vai ver esses detalhes. As formas de orar, os assuntos de oração, os motivos para orar, a base para orar e a atitude na oração. E as mulheres, ele está tratando do verso 9 ao verso 15 do capítulo 2, sobre a submissão, os trajes decentes, as boas obras, o aprendizado em silêncio, o respeito às autoridades. E ele tem tratado esses problemas internos da igreja. Capítulo 3, também Paulo trata da liderança. Como é que se escolhe pastores e presbíteros? Tem lá o capítulo 3, do verso 1 ao 7, né? E vários detalhes para você entender como escolher um oficial na vida da igreja, tanto pastor, presbítero, como diáconos também. E essa palavra vocês também conhecem bastante, né? Sobre a liderança. E no capítulo 3 ainda, ele vai falar sobre os cristãos, a casa de Deus, a congregação e a igreja como coluna. E é nessa parte que nós vamos focar. O capítulo 4, ele vai falar como ser um homem de Deus, e no capítulo 5, a ordem na igreja. Então, falsas doutrinas eram combatidas por Paulo em Éfeso. Quando Paulo escreve essa carta, ele
dá essa missão de ordenar a certos homens que não mais ensinem doutrinas diferentes. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então, essa igreja enfrentava ensinos distorcidos, que misturavam o judaísmo legalista e filosofias protognósticas. O gnosticismo ainda não era uma coisa ainda estabelecida, mas já tinha ideias do gnosticismo, que era uma combinação perigosa para a fé cristã. E sobre o legalismo judaico e o uso indevido da lei, lá no capítulo 1, versos 6 a 7, ele diz assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E alguns mestres da lei estavam impondo, por exemplo, regras cerimoniais e tradições judaicas como meio de salvação. Eles não aceitavam a cruz como o único meio de salvação. Tinha que ter mais alguma coisa. Tinha que ter a circuncisão. Tinha que ter a guarda ou as regras cerimoniais, a guarda do sábado. E era colocada um monte de outras coisas para que a pessoa então pudesse ser salva. E aí estamos falando de salvação por obras e não pela graça. E Paulo reafirma: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, no verso 8 do capítulo 1. O erro, então, era transformar o evangelho da graça em religião de obras, e nós estamos cheios delas nos dias de hoje. E não só no catolicismo, mas nas igrejas pentecostais, e muitas igrejas estão aí tentando trabalhar essa ideia da salvação pelas obras. Também mitos, genealogias, especulações gnósticas. Verso 4 do capítulo 1, ele trata: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Havia ensinos baseados nos mitos judaicos, genealogias angelicais, comuns nesse protognosticismo, e que referia a movimentos e ideias que prefiguram, o gnosticismo completo. Surgindo no primeiro século do cristianismo e possuindo semelhanças com o gnosticismo posterior, como a ênfase de um conhecimento especial e a negação da ressurreição física do corpo. Então, essa ideia da ressurreição, de que a matéria é a má, já eram ideias que permeavam a vida da igreja, e que depois se tornou algo muito forte na época do gnosticismo. E o gnosticismo também, ele tinha essa crença, em duas forças opostas: um Deus supremo e bom, e um Deus inferior, ignorante ou malicioso, criador do mundo material. A distinção radical também entre espírito bom e matéria má. E tudo isso permeava o gnosticismo. Não vou me delongar aqui também, para a gente poder correr com a aula propriamente dita. Tudo isso é introdução, tá, irmãos? Então, e também havia o ascetismo, proibição de casamento e de certos alimentos, e tudo isso permeava a vida da igreja de Éfeso, e Paulo está tratando disso aqui. E também o erro era a negação da bondade da criação de Deus. Tudo era mal aos olhos deles. Também havia uma mercantilização da fé e a ganância. No capítulo 6, verso 5 da carta de 1 Timóteo, ele fala de homens de mente corrompida que pensam que a piedade é fonte de lucro. Havia pregadores que usavam a fé como meio de enriquecimento. Hoje, nós temos muito disso no meio evangélico. E Paulo os denuncia e ensina: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E o erro qual era? Usar o ministério como negócio e não como um serviço santo, vocacional. Então, algo que em nosso tempo é uma vergonha, irmãos, e temos que falar disso. Doutrinas também que negavam a encarnação e ressurreição.
No capítulo 2, versos 17 e 18, fala de Himeneu e Fileto, que ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. Negavam a realidade física da ressurreição, típica do gnosticismo, né? Que viu o corpo como prisão da alma. E Paulo reforça a fé apostólica. Cristo veio em carne e ressuscitou corporalmente. O capítulo 3, verso 16, então, vai falar sobre isso, né? E nós lemos há pouco e já vamos entrar nesse texto. E o erro era negar a humanidade e a obra redentora de Cristo. Então vejam que não era uma igreja muito fácil de pastorear, né? E Paulo enfatiza que a igreja é a casa de Deus, uma comunidade que deve refletir o caráter santo do seu Senhor. E assim como Timóteo foi chamado a guardar o bom depósito da fé, né? Lá no capítulo 6, verso 20, Paulo vai tratar isso com ele. Nós, como igreja presbiteriana, reformada, como coluna e baluarte da verdade, devemos permanecer fiéis à sã doutrina e ao evangelho puro da graça, em meio a tantas heresias modernas, moralismo, prosperidade, relativismo, misticismo. E Paulo também enfatiza que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, uma metáfora, né, arquitetônica aí. Assim como colunas sustentam o edifício, a igreja sustenta a verdade do evangelho perante o mundo. Estamos aí para comemorar os 508 anos da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro. E o dia da Reforma Protestante é comemorado nessa data para lembrar, né, do monge Martinho Lutero e das 95 teses que ele então estabeleceu lá no seu tempo, no século XVI, e foi perseguido pelo Papa Leão X, e se isolou um ano por conta dessa perseguição, e ali ele traduziu os textos bíblicos para o alemão, e a palavra começou a ser disseminada, e a reforma trouxe um grande avanço, no sentido de trazer a igreja de volta para a centralidade das Escrituras. E nós temos lá os 5 solas, né, também, certamente, pastor Manuel vai trabalhar isso nos dias aí da reforma, né, e sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Cristo, solo Deo Glória, e são os 5 solas que hoje permeiam as nossas teologias, e aqui nós afirmamos somente as Escrituras. Os reformadores afirmaram isso, que a Bíblia, através do Espírito Santo, é a única autoridade infalível da igreja. Também que a salvação não é alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre fé e obras. A salvação é recebida somente pela fé. A salvação não é fruto do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. Por isso, somente a fé, somente a graça, que é o favor imerecido que Deus nos concedeu, que estávamos perdidos, mas por infinita bondade do nosso Senhor, Ele nos concedeu em Cristo Jesus a misericórdia, nos livrou do inferno e nos tornou cidadãos do céu. Somente Cristo, Jesus Cristo não é uma verdade entre outras, Ele é a verdade. Ele não é um caminho entre muitos, Ele é o caminho. Não é um mediador entre intercessores, é o único mediador entre Deus e os homens, como lemos há pouco. E também, somente a glória de Deus. Deus é o único ser que merece toda a honra, glória e adoração. E é muito importante, irmãos, que nós não só entendamos essas doutrinas, mas a gente viva realmente para que a nossa vida seja uma vida vivida para a glória de Deus. E tudo que fazemos tem que ser feito para a glória dEle. Ao vir à igreja, às escolas bíblicas, ao desenvolver o nosso ministério, os nossos dons e talentos no meio do corpo de Cristo, essa doutrina precisa
nortear as nossas ações como igreja. Às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma maneira tão mecânica que a gente se esquece dessas verdades. E a gente vai fazendo as coisas meia boca, né? Vai fazendo as coisas de qualquer jeito, de forma relapsa. E a gente precisa lembrar disso. Espera aí, eu estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória? Eu não estou fazendo para a glória nem minha nem de Deus. Estou fazendo de qualquer jeito. E a gente precisa sondar o nosso coração sempre, irmãos. Porque o nosso coração é enganoso. E a gente precisa se dedicar ao reino de Deus, para a glória dEle. E às vezes a gente faz as coisas reclamando, murmurando. E isso não é fazer para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Não reclame, não murmure. Faça o melhor para o Senhor. Dentro daquilo que Deus está te chamando para fazer no corpo de Cristo. Na casa de Deus, onde deve ter ordem, sim. Onde deve ser feito baseado nas Escrituras. E o primeiro ensinamento aqui, então, é que a igreja, ela é a casa do Deus vivo. E casa de Deus, está se referindo aqui à igreja local, né? Paulo já tinha instruído Timóteo, nos capítulos anteriores, sobre alguns aspectos, para colocar em ordem a igreja local. E ela não é uma organização humana, mas é a família de Deus. E somos chamados para viver como filhos e filhas sobre o mesmo Senhor. E Paulo usa o termo casa de Deus para lembrar que a igreja é um ambiente de comunhão, disciplina e cuidado mútuo. E aí a verdadeira igreja precisa então estabelecer aí os sacramentos, a disciplina, a pregação do Evangelho. E você vê isso como marcas da igreja. E que precisa estar muito claro na vida de uma igreja. Hoje a disciplina, ela é algo muito mal vista pelos membros. Como se nós, como conselho, não pudéssemos ter interferência na vida dos irmãos quando alguém comete um pecado no meio da igreja. E aí, aqueles burburinhos acontecem no meio da igreja, como se a disciplina fosse algo assim, deveria ser algo muito comum no meio da igreja, né? Porque nós pecamos, todos nós. Todos nós podemos cair. Olha, quem está em pé, veja que não caia. E a disciplina é um santo remédio. É uma bênção. Isso é um sinal do favor de Deus. Deus corrige o filho a quem? Ama. Se estamos sendo corrigidos, porque Deus nos ama. Olha que bênção saber disso. Agora, se você está sem correção, você não é filho. Você é um bastardo. É o que diz a Bíblia lá em Hebreus. Não é isso? Então, é muito especial todas essas verdades. E não devemos só conhecer, mas devemos trazer isso para a nossa vida. Esses dias eu tive um caso disciplinar, lá em Registro, de uma irmã que, ao ouvir a palavra, reconheceu que ela estava vivendo em pecado. E ela resolveu tratar isso com o rapaz que ela tinha se amaziado. E ela colocou ele na parede. Não, você tem que casar comigo no civil. Eu quero estar bem com Deus. Eu não quero ficar nessa condição. E o rapaz ficou enrolando, até que ela falou assim, pode pegar suas coisas e ir embora. Se você não quer me assumir num casamento civil, então também não quero ficar sem paz com meu Deus. E ele pegou as coisas dele e foi embora. Ela foi disciplinada, mas ela falou, pastor, eu preciso disso. Eu quero estar em paz com Deus. Estou sujeita à disciplina da igreja. E foi disciplinada. Agora o marido está atrás, o homem está atrás dela de novo. Agora ele quer casar. Olha só, né? Mas ela entendeu. Eu fico com a vontade de Deus, né? E então isso traz correção, sim. Traz vida para a igreja, saúde espiritual para a vida da igreja. E assim, celebrar o aniversário da igreja é reafirmar que pertencemos a Deus e fomos chamados para viver em santidade e amor fraternal, e com cuidado especial
sobre a ordem da igreja local. Ninguém deve achar que cada um pode fazer o que quer na igreja local. Paulo está instruindo Timóteo e aos irmãos a se preocuparem com a doutrina, com o testemunho, com o cuidado com os falsos profetas, com a prática da oração, com o proceder conveniente no culto, as qualificações de presbíteros, diáconos para eleição. Está falando sobre apostasia, cuidado ministerial como pastor da igreja local, os deveres com as diversas classes de pessoas e diversos conselhos. A casa de Deus é a casa do Deus vivo, e muitas pessoas serviam a deusa Diana e se converteram. E nem todos os que pertencem a uma igreja local quer dizer que pertence à igreja do Deus vivo também, viu? Uma pessoa não regenerada só pertence a uma igreja visível, mas não pertence à igreja invisível de Deus. Portanto, muitos têm se utilizado da igreja apenas para apaziguar a consciência de que não estão indo para o inferno. Por ser membro, participar de um hall de membros, até passar por batismo, profissão de fé, mas não tem vida transformada. A vida de um eleito de Deus é vida nova, é nova vida. E o eleito do Senhor não pode viver como vivia o seu velho homem, a sua velha mulher aí. Nós temos que viver uma vida nova diante do Senhor. Os frutos devem aparecer na vida de um eleito do Senhor. E a gente não pode esquecer disso. E todo crente verdadeiro vai querer estar também em comunhão com os irmãos e adorar numa igreja local dentro da família de Deus. Os desigrejados de hoje estão rejeitando a comunhão. E tem gente falando, eu sou igreja em casa. Está destruindo até o significado da palavra igreja, assembleia. Como ser igreja em casa? Não tem como. E assim muitos estão desprezando a comunhão. E assim também Paulo trata o segundo ensinamento, porque a igreja ela é detentora da verdade. A verdade não se sustenta sozinha no mundo. Deus escolheu sua igreja para ser o alicerce que mantém visível e firme. Ser coluna e baluarte da verdade significa preservar o evangelho puro e proclamar Cristo em meio a uma cultura corrompida. No capítulo 4, Paulo fala da apostasia dos falsos profetas. Por isso a igreja precisa preservar a verdade. Cada geração da igreja é responsável por guardar e transmitir o evangelho. Graças a Deus pela vida da igreja de Rancharia, que manteve e mantém o compromisso firme com a palavra de Deus. Isso é especial, irmãos. E finalmente ela deve tornar Cristo conhecido, que é o mistério revelado do verso 16. O centro da fé cristã é Cristo. Paulo descreve o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Tem até um cântico que a gente cantava aqui antigamente, que é um hino, né? E era uma confissão de fé da igreja primitiva. E a igreja então existe para tornar esse Cristo conhecido e exaltado. A história da redenção está resumida aqui no verso 16. E todo mistério na Bíblia, ele é revelado. O resumo da salvação está centrado em Cristo Jesus. Ele foi manifestado na carne, está falando da encarnação. Foi justificado em espírito, demonstrado que ele era o Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, ou seja, justificado, contemplado por anjos. Você pode lembrar do momento da ascensão de Jesus, onde os anjos estavam ali presentes, pregado entre os gentios, os apóstolos e discípulos pregaram a partir de Jerusalém, chegando até nós aqui em Rancharia, crido no mundo e recebido na glória. O verdadeiro sucesso da igreja não está no tamanho, na estrutura, mas na fidelidade ao Evangelho e na exaltação de Cristo. Deus entregou na mão da igreja esta verdade, que é a coluna e baluarte do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a verdade já está revelada na Escritura, de uma vez por todas, sola Escritura. Rejeitamos a revelação contínua como da igreja romana, que acrescenta a tradição ao lado das Escrituras. A igreja preserva a verdade e transmite de geração a geração. A igreja do Deus vivo, ela existe em meio às igrejas locais que proferem este mistério revelado.
As 3 marcas da igreja verdadeira, né? Pregação fiel do evangelho, celebração correta do sacramento, batismo e ceia, e o exercício da disciplina. E a igreja do Deus vivo é maior que sua denominação. Deus tem seu povo espalhado por todo o mundo, e em muitas denominações. Não podemos proceder de qualquer maneira na igreja. Então, Deus tem sustentado a vida dessa igreja. Que bênção celebrar 90 anos. Mas não são apenas 90 anos de vida. São 90 anos em que a verdade do evangelho está sendo sustentada a cada dia pela vida dos irmãos, pela pregação genuína do evangelho. Isso é uma graça de Deus, irmãos, onde Deus tem nos colocado numa igreja, numa comunhão tão especial, e nós estamos sendo instruídos nessa verdade. Nós não estamos cegados em nosso entendimento. Deus abriu os nossos olhos através do evangelho. Deus nos salvou e nos colocou no meio de uma igreja muito fiel. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos aí um compromisso, irmãos, de continuar sendo fiel ao Senhor, sendo coluna e baluarte da verdade. Temos que investir na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. A gente tem que lembrar que a gente vai passar o bastão, né? Isso é tão importante, irmãos. Eu lembro que, não sei se vocês viveram isso aqui, mas nós vivemos isso para lá também. Houve um período na vida da igreja, nós tínhamos uma mocidade forte, e de repente cada um foi casando, e nós não transferimos, né, o bastão, ficou uma lacuna, ficamos um tempo sem uma mocidade viva, ativa, né, e aí nós passamos apertado lá, porque não foi feito um trabalho de passar o bastão, e isso é algo que pode acontecer na vida do povo de Deus, e eu quero destacar aqui, terminando a minha palavra, no livro de Juízes, no primeiro, deixa eu abrir aqui, no capítulo 2, verso 10, olha o risco que nós corremos se nós não levarmos a sério que nós somos a igreja que Deus chamou para sermos baluarte, coluna e baluarte da verdade. Olha lá. Juízes 2, verso 10 em diante. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, irmãos, nós como pais, ontem eu falei um pouco sobre isso, temos a oportunidade de influenciar a geração que está aí crescendo, né? Hoje é muito difícil encontrar pais que ensinam um breve catecismo para o filho. Nós temos aí, irmãos, tão fácil hoje, tem até o breve catecismo cantado hoje, né? Ilustrado, nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo hoje. E nós não temos tempo para sentar com os filhos e ensinar as Escrituras. E nós precisamos resgatar isso, irmãos. E não é a igreja que tem que ensinar seus filhos, não, viu? A igreja complementa o que você ensina em casa. Somos nós responsáveis por ensinar as Escrituras aos nossos filhos, dentro de casa, em especial os pais. Então, leve a sério o ensino das Escrituras.
Retorne ao culto doméstico, de ter tempo com a família, de orar junto, de ler a palavra, de louvar ao Senhor. Isso está se perdendo, irmãos. E não é coisa para se perder, é coisa para a gente manter uma tradição viva, no sentido de conduzir essa próxima geração à verdade das Escrituras. Ensine o seu filho. Ele é pequenininho, porque assim, eu escuto uma conversa de pai que não cabe para mim. Ah, mas a Bíblia é tão difícil. Ah, o breve catecismo tem palavras tão difíceis. Aí ele coloca o filho no inglês, não é difícil lá. Vai aprender inglês, alemão, japonês, lá eu tenho japonês lá em registro. Aí ele coloca no Kumon, não tem nenhuma dificuldade. Coloca nisso, naquilo, vai aprender música e tal, não sei o quê. Aí a hora que é para ensinar a Bíblia, não é difícil. Meu filho não aprende. Como não aprende? Então a gente fica com essa conversa, dando desculpa, né? E a geração está crescendo, sem conhecimento das Escrituras. E podemos ter uma geração, se não cuidarmos, que não conhece Deus. E hoje já temos colhido fruto disso. De uma geração que não sabe evangelizar, que não sabe falar de Jesus. Isso é uma vergonha, irmãos. Você tem que pelo menos saber falar de Jesus. Pastor, eu não tenho o dom de evangelista. E quem falou que tem que ter o dom? A Bíblia está dizendo, ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Essa é a ordem do Senhor. Não está falando que eu tenho que ter o dom de evangelista. Quem tem o dom é mais fácil, né? Quem tem o dom de evangelista é aquele camarada, aquela pessoa, que ele chega na fila do banco, ele começa a falar de Jesus naturalmente. Ali está lá com o vizinho, ele começa a falar de Jesus naturalmente. Agora, nós que não temos o dom específico do evangelismo, nós não temos essa facilidade, né? Mas nós devemos falar. Simplesmente porque o Senhor ordenou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe. O tempo, passei um pouquinho, pastor. Vamos orar? O pessoal está entrando aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por ser igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E pedimos ao Senhor, que o Senhor nos encoraje a cada dia, Pai, a lembrarmos, ó Pai, que o Senhor nos chamou com esta vocação. E que a tua palavra, Senhor, possa ser o centro de tudo que fazemos e somos. Que a doutrina que conhecemos se torne vida. E que o Senhor, Pai, possa despertar os nossos corações todos os dias, para fazer o Senhor conhecido de corações que estão longe de Ti, para que o Teu Evangelho seja pregado e anunciado. Certamente o Senhor tem muitos eleitos, espalhados por todo o mundo, e o Senhor quer nos usar, e o Senhor quer nos usar para que essa geração não se perca, e ela possa conhecer o Senhor, e que sejamos responsáveis por isso, ó Pai, como igreja do Senhor, para que mantenhamos a verdade do Senhor sempre viva no coração de todas as gerações. Assim nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém.